Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir suas palavras no Sermão do Monte. Neste vídeo eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso, uma rápida abordagem que continua os dois vídeos anteriores sobre a catequese da oração como forma de espiritualidade do reino de Deus. O texto está em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 15, que eu leio assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso começa com portanto, concluindo não só a catequese em relação aos gentios sobre oração, mas também todo o trecho que fala sobre oração como a espiritualidade do reino de Deus. A oração do Pai Nosso é bastante simples na sua estrutura. Nós temos 3 petições a respeito de Deus e 4 petições a respeito de nós mesmos. Veja, o verso 9, 10, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e faça a tua vontade. Aqui está as 3 petições. A oração inicia, então, colocando à disposição do coração diante de Deus de fazer a sua vontade. É um nome separado, isso é, não é como os outros deuses, ou os deuses gentios, é santificado seja o seu nome, para o contexto hebraico da época, o fundo, o panorama que Jesus está vivendo e lendo, que é a Bíblia hebraica. Santificar é separar, é destacar. Então, santificado seja o nome equivale à pessoa e à sua personalidade em todo o Antigo Testamento, e Jesus está compreendendo desta forma: separado, santificado seja o teu nome. Isso é, tu és um Deus destacado entre os outros deuses, entre os deuses do gentio, entre os deuses desconhecidos e aqueles no entorno que estão, vamos dizer assim, concorrendo com a atenção dos humanos. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Esse pedido é para que Deus estabeleça, então, o reino dos céus, que é o tema de todo o Sermão do Monte, ou o reino de Deus, nas palavras dos outros evangelistas. E faça-se a tua vontade. Antes de qualquer petição orante, nós, já nos antecipamos dizendo para Deus fazer a vontade dela. Eu citei no vídeo passado, Mateus 26, 44, Jesus no Getsemane, fazendo a repetição da petição: afasta de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade e não a minha. No mesmo Evangelho de Mateus, portanto, tem o mesmo significado. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. E não só sabe, como tem o prazer de fazer o melhor. A questão da oração é que, às vezes, nós pedimos de forma torta, né? Isso é, nós pedimos coisas que as consequências serão muitas vezes ruins, desastrosas até. A gente achar que isso é da vontade de Deus, né? Porque a gente pediu, porque é uma resposta de oração, é um equívoco. Portanto, essas 3 primeiras petições abrem a oração com foco em Deus. E somente depois, de forma secundária, é que Jesus diz que nós devemos pedir alguma coisa para nós mesmos. Veja, o pão nosso de cada dia é uma necessidade básica, diária, nós devemos pedir. No vídeo anterior, a gente leu Mateus 6, 7 e 8, e o verso 8 terminou dizendo: porque Deus sabe que temos nossas necessidades e sabe antes de pedirmos a Ele. Então, aqui está a resposta a essa indagação. Como fazer, então? Deixar de pedir? Não. Nós não vamos informar a Deus, mas dizer a Ele das nossas necessidades.
Isso implica em submissão e reconhecimento que toda boa dádiva vem das mãos de Deus. Repito, como eu repeti no vídeo passado, que ao tratarmos das nossas necessidades, na terceira parte do Sermão do Monte, que veremos nos vídeos posteriores a esse, a gente entrega na mão de Deus as nossas necessidades. Então, o pão nosso de cada dia é a primeira petição para que Deus nos atenda nas nossas necessidades. Pão, obviamente, aqui significa todas as necessidades físicas de manutenção da vida. A segunda petição é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui há um fato muito importante de se notar, que a versão de Mateus diz dívidas e não ofensas. Ofensas a gente já vai ver que está no contexto da igreja, mas nas palavras de Jesus, as dívidas são dívidas financeiras mesmo, não é dívida moral ou dívida de gratidão. Aqui são dívidas no sentido de pagar. Quando nós estudamos o capítulo 5, a gente viu que a questão do homicídio, se estivermos devendo alguma coisa para alguém, a gente deve sanar essa dívida. Mas também perdoar quando as pessoas nos pedem emprestado e não nos pagam. Também isso a gente viu quando falamos aqui da vingança, que termina assim, capítulo 5, verso 42, dá quem te pede, não volte a costa ao que deseja que lhe empreste. Então, os nossos devedores, muitas vezes, são aqueles que nos pediram emprestado e não têm condições de nos pagar. E a relação aqui é interessante. Nós pedimos perdão das nossas dívidas a Deus, que Ele, vamos dizer assim, movimente o coração das pessoas para nos perdoar, como movimenta o nosso coração para perdoar as dívidas dos outros também. Vamos lembrar que o contexto que deve ser lido aqui é no contexto judaico do primeiro século, onde as exigências da lei, especialmente do ano de jubileu, da libertação das dívidas, do perdão das dívidas, se não foi praticado, pelo menos é um ideal bem presente no ensino do Antigo Testamento. Assim, a terceira petição é: não nos deixe cair em tentação. Há um pedido de livramento antecipado, vamos dizer assim, porque somos tentados. Aliás, neste caso, somos tentados a não perdoar as pessoas, somos tentados a cobrar até o último centavo, como diz o texto lá que lemos em Mateus, capítulo 5, né? Será recolhido até que pague o último centavo. Às vezes, a nossa tentação é justamente de cobrar a pessoa, né? Lembre-se que não é qualquer tentação que está em vista aqui. Pode ser, nós devemos pedir para Deus nos livrar de qualquer tentação. Mas, especialmente aqui, é a tentação de não perdoarmos. Eu já explico já a catequese sobre o perdão que vem logo a seguir na oração do Pai Nosso. Mas livra-nos do mal, que é a última petição, começa com essa adversativa, então tem relação com não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, de qualquer coisa que possa nos causar dano, seja de qualquer natureza que for. Essas 4 petições encerra praticamente a oração do Pai Nosso. Mas você pode notar, aqui na minha Bíblia tem isso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está entre colchete. Isso significa que esse texto, essa doxologia, no final da oração do Pai Nosso, como nós rezamos e oramos em nossas comunidades, não pertence ao manuscrito que foi traduzido aqui. Essa doxologia foi acrescentada posteriormente pela igreja, pelos leitores e tradutores e pelos redatores, vamos chamar assim, né? Os copistas que copiaram esse manuscrito foram acrescentando, então, sem nenhum problema, essa doxologia, que só enriquece o texto nesse caso e não traz grandes modificações. Essa doxologia, utilizada, então, na igreja até hoje, fecha a oração do Pai Nosso, mas nas palavras de Jesus, se fechou, livra-nos do mal. Aí acontece uma coisa interessante, o verso 14 e 15 fala sobre o perdão. Perdoa, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Veja que muda o tom. Aqui na segunda petição, perdoa as nossas dívidas, passa a falar, então, das ofensas.
que é um problema comunitário, que é um problema que está dentro das comunidades que estão lendo já as palavras de Jesus, que isso deve ser estendido, então, às ofensas. Isso também está nas palavras de Jesus, lá no capítulo 5, do verso 21 ao verso 26, quando chamamos o irmão de raca, de cabeça oca, como ofendemos. Isso é homicídio, como eu já expliquei no vídeo apropriado, né, quando eu expus esse texto, é você ofender alguém, é ter a intenção de magoar alguém, você, de alguma forma, já está matando essa pessoa. Então, temos que perdoar também as ofensas. E aqui ocorre aquele jogo de palavras, porque se você perdoar, Deus também vai te perdoar. E no verso 5, 15, se não perdoar, Deus também não vai perdoar as vossas ofensas. Muito provavelmente é daqui que se substitui dívidas por ofensa em algumas tradições cristãs. Mas o texto é muito claro: perdoa nossas dívidas, tratando de dívidas mesmo, como nós perdoamos nossos devedores, e aqui se trata, na catequese que segue a oração do Pai Nosso, uma catequese sobre o perdão de ofensas. Então, esse texto, apesar de fácil de ler, de bem estruturado, tem uma certa complexidade que relaciona as releituras da igreja sobre as palavras de Jesus. Com essa catequese, ou esse ensino sobre a oração, onde ele registra as palavras de Jesus e a releitura da comunidade dessas palavras, Mateus encerra essa parte, ou a segundo elemento da espiritualidade do reino, que é a oração. No próximo vídeo, vamos falar do jejum. Eu espero que você tenha acompanhado, tenha gostado e prossiga com a gente aqui. É uma alegria ter você aqui. Não deixe de se inscrever, dar seu like e compartilhar e ajudar a gente a divulgar as palavras de Jesus. Fica na paz.